Pode passar para nós, por favor, o próximo slide? Essa semana eu estava ouvindo um podcast, né? Eu gosto bastante de dirigir e ouvindo palavra, ouvindo essas conversas, né, que edificam a gente, né? E num desses podcasts que eu estava ouvindo essa semana, eu escutei, né, eu me deparei com essa frase aqui do Michael Smith, sabe aquele cantor lá, bem famoso, que tem essas músicas bem clássicas, né, que a gente canta. Então esse cara aí, ele falou o seguinte, ó: um dos meus maiores objetivos na vida, e acho que eu estou chegando lá, é nunca mais ser ofendido por ninguém. Né? Um dos maiores objetivos da vida desse cara, e ele falou que ele já está chegando lá, é nunca mais ser ofendido por alguém. E quando eu ouvi isso, né, na hora eu fiquei, bom, eu acho que ninguém falou para ele que isso é impossível, né? Ninguém, né, nunca mais ninguém vai me ofender. Né? E aí a conversa vai, né, e ele começa a explicar, né? Num primeiro momento isso realmente parece para nós impossível, parece algo inatingível. Mas é interessante o que ele começa a explicar essa frase. Ele fala que, obviamente, as pessoas vão nos ofender. Né? Isso é inevitável, a própria palavra de Deus fala. Jesus falou que, né, as ofensas são inevitáveis na nossa vida, elas estão aí. Mas a questão que ele explicou e realmente fez um sentido para mim, e me fez realmente querer colocar isso como um dos meus maiores objetivos também, é que ofensa é um evento e ofendido é uma decisão. Né? Se você está anotando, essa é uma frase boa para você anotar. Ofensa é um evento e ofendido é uma decisão. Concorda com isso? Né? A gente não tem como controlar a ofensa das pessoas na nossa vida, mas a gente tem como controlar se a gente vai viver ofendido. Se a gente vai carregar essas ofensas no nosso dia a dia. Né? E eu acredito que esse deveria ser um dos maiores objetivos da vida cristã. Né? Se não está lá no teu checklist de objetivos, né, quem sabe hoje você inclua isso também como um objetivo na tua vida. Deus, eu quero ser uma pessoa cada vez menos ofendida. Eu quero ser uma pessoa que não se ofende facilmente com as coisas, sabe? Olha Provérbios 19, fala o seguinte, 19:11. A sabedoria do homem lhe dá paciência. A sua glória é ignorar as ofensas. Né, o pastor Skip aqui estava falando sobre sabedoria, sobre nós sermos esses homens e mulheres sábios. Né, e esse provérbio está falando sobre sabedoria do homem, né, que nos dá essa paciência. E a nossa glória é ignorar ofensas. Sabe, eu sei que não é fácil, né, a gente ignorar ofensas, né, porque é algo, muitas vezes, que entra no nosso coração e nos deixa realmente afetado. Né, mas a gente pode começar isso com as pequenas coisas. Né, muitas pessoas pensam que as grandes coisas que nos derrubam. Mas se a gente parar para pensar, são as pequenas coisas, os detalhes do dia a dia que fazem a gente tropeçar. Não é mesmo? Ofensa é um evento, ofendido é uma decisão. Sabe, e a gente conversando essa semana sobre essa palavra, é impressionante como a gente vive num tempo, numa geração onde as pessoas são facilmente ofendidas, não é mesmo? Para a gente ser ofendido, basta estar vivo. Basta a gente acordar, basta a gente pegar o nosso carro, né? E se tem um lugar onde a ofensa acontece de uma maneira tão intensa, é atrás de um volante, não é mesmo? Né? Basta a gente acordar, basta a gente pegar o nosso carro para ir para o trabalho, que a gente está apto, né, disponível, muitas vezes, para receber as ofensas. Né? E isso pode acarretar, né, um estrago muito grande na questão de família. Né? A gente está falando numa conferência onde envolve família. Né? E o inimigo, né, o diabo, tem usado dessa estratégia de ofensa para minar, para detonar, para separar as nossas casas. Né? Casais, pais, filhos. Né? A ofensa tem sido essa armadilha, essa estratégia do inimigo para nos detonar. E essa geração ela é tão ofendível, né? Eu lembro, a gente saiu de férias semana passada, mês passado com as crianças, e a gente foi viajar, a gente fugiu aqui do frio e foi lá para a Bahia, né? Então, paraíso, né? Chegamos lá, né? E o que mais a gente quer fazer lá é curtir, é descansar, é comer, né? E a gente chegou lá, né, num paraíso, né, aqueles coqueiros, né, e eu falei, eu preciso descansar, né, eu preciso deixar meu celular de lado, a gente precisa curtir, né, fazer perguntas, né, como o pastor falou aqui na ministração anterior, né, é o nosso tempo de família. Né, e a gente chegou lá no hotel, piscina, praia, né, um paraíso, né,
E o primeiro dia que a gente chegou lá, a gente percebeu que as pessoas, antes de ir para o café da manhã, eles deixavam as toalhas de banho na cadeira da piscina lá para guardar o lugar, né? Porque depois do café, chegava lá, já não tinha muito lugar para você sentar, né? Então, os melhores lugares já não estavam disponíveis, né? E aí, no primeiro dia, eu cheguei antes do café, acordei cedo lá e coloquei a toalha num lugar perto lá do brinquedo das crianças e fomos tomar café. Quando a gente voltou, a gente sentou, eu falei, é agora que eu vou relaxar. É agora que eu vou descansar. Né? Não deu 5 minutos, veio um cara. Falou, ei, pode sair daí porque esse lugar é meu. Eu falei, como assim, né, cara? Eu coloquei minha toalha aqui, né? Não, eu levantei às 7 da manhã, esse lugar é meu, ó, pode levantar aí, ó, você. E o cara super grosseiro, sabe? Super, sabe, desnecessário o negócio, né? E ali eu falei, Deus, eu não quero perder minha bênção agora, no primeiro dia de viagem, né? Eu vim aqui para relaxar, o cara está sendo um instrumento do diabo na minha vida, não é. Mas percebe o grau de ofendíveis que as pessoas estão hoje em dia? Né? Uma cadeira, né? Um lugar, tinha tantas outras. Né? Fez o cara descer da banqueta ali, querer vir discutir, o cara ficou super ofendido com a gente, porque, sabe, uma coisa desse tamanho. Né? Gerou, né, um sentimento, né? A gente viu o cara tão frustrado com isso. Depois a gente falou, olha, não tem problema, se isso é um grande problema, fica com a cadeira, né? Não tem, né? Isso não é um problema. Né? Mas percebe quão ofendíveis são as pessoas. Pequenas coisas levam a grandes buracos emocionais. Mas lembra que ofensa é um evento e ofendido é uma decisão. A gente escolhe se a gente vai carregar esse peso. Não seria muito mais fácil se a gente tirasse esse peso todo de ofensas que a gente carrega no dia a dia? Não seria muito mais leve, a nossa vida não seria mais leve se a gente deixasse, se a gente, quem sabe, ignorasse, como o provérbio está falando ali, essas ofensas? Eu estava falando com um amigo meu também essa semana, e a gente estava falando, parece que antigamente o tempo era outro, né? As pessoas não ficavam tão irritadas, tão ofendidas assim antigamente. Né? Na geração, década de 80, da minha geração, né? Até na escola, né? Essa questão do bullying que a gente sempre está ouvindo, né? Na nossa época já tinha isso, né? Ô cabeção, ô gordo, ô, né? Tinha os apelidos, tinha, né? Isso aí, né? Cada um tinha um apelido, né? Eu tinha um monte de amigos, é o presunto, é o cabeção, é não sei o quê. E parece que as pessoas não levavam isso tão profundo. Sabe, hoje em dia eu converso com esses meus amigos e nenhum deles tem traumas emocionais, nenhum deles tem tratamento psicológico, nenhum deles tem essas necessidades, porque parece que antigamente era uma outra fase, isso não era tão à flor da pele. Né? Concorda comigo? E hoje em dia a gente vê que tudo ofende. Né? Tudo é motivo de ofender. Né? O jeito de vestir. Eu lembro uma conferência que a gente participou ano passado, lá em Curitiba, né, como o pastor fala, e realmente foi lá em Curitiba. E aí um dos preletores, né, um dos principais preletores lá, um homem de Deus, né, a gente estava ansioso para ver o que ele tinha para nós. E aí quando ele subiu, ele era um cara bem descoladão, assim, né, ele sempre tinha aquela aparência, cool, assim. E aquele dia ele estava com uma camiseta bem psicodélica, assim, sabe? Era uma camiseta... Tinha Jesus, aí tinha João Batista decapitado, assim, sabe? Um negócio que você olhava e falava, esse cara é crente mesmo. E quando ele subiu para pregar, né, a gente estava meio na frente, a gente olhou assim, a cara de espanto da galera. Né, porque aquilo estava ofendendo, a roupa que ele estava vestindo estava ofendendo as pessoas. Né, quem que é esse cara para usar uma camiseta assim e pregar ainda? Né, quantas vezes a gente perde a bênção, né, de uma pregação, de uma palavra de Deus. Quantas vezes a gente perde de ouvir a voz de Deus? Porque a gente fica ofendido por essas pequenas coisas. Ofensa é um evento. Ofendido é uma decisão. Você escolhe viver ofendido. Quer ver política, né? A gente viveu esses últimos anos, né, de tanta briga política, né? Famílias que até hoje não se falam, né, por essa polarização, por candidato A, candidato B, e fica ofendido. Né? A gente viveu, né, uma fase tão intensa, onde a ofensa estava na nossa mesa, na mesa da nossa casa, na mesa da nossa família.
até o nosso gênero hoje ofende, não é mesmo? A que ponto a gente chegou? E o diabo tem usado disso como estratégia, como eu falei, como armadilha. E sabe o que é pior de tudo isso? Que essa cultura de ofensa, essa cultura de ofendíveis, ela entrou na nossa casa. E quando eu falo na nossa casa, estou falando na nossa família, no nosso lar, com os nossos filhos, no nosso casamento, e entrou também na igreja. Né? Quantas vezes a gente vê quantas pessoas entrando e saindo das igrejas, né? Quantas pessoas que entram e às vezes o pastor fala uma verdade ou fala algo que talvez ofenda, talvez deixe a pessoa desconfortável. Já é motivo da pessoa sair da igreja. Né? Já é motivo da pessoa procurar uma outra igreja onde ela vai ser ofendida de novo e ela vai sair daquela igreja. Né? E pessoas que vivem, né, como um trampolim, pulando de lugar em lugar, querendo ouvir aquilo que os ouvidos agradam. Né, pessoas facilmente ofendíveis. Sabe, a gente fala dessa cultura do mimimi, né? É tudo um mimimi, parece. Né? Tudo é motivo, tudo é... Sabe, a gente que lida com isso, né? A gente vê isso diariamente. E a gente precisa, como igreja, como famílias, como casais, ser uma geração que se levanta contra. Que se levanta contra essa armadilha, contra esse intento do diabo que quer destruir, quer detonar, quer colocar isso como realmente algo que a gente vai cair e vai ficar preso. É interessante que a Bíblia fala, quando a Bíblia fala de ofensa, quando Jesus, né, fala de ofensa, ele usa uma palavra que justamente o original remete a uma armadilha. Remete a onde aqueles que vão caçar colocam essa isca. Sabe aquela ratoeira que você coloca o queijo naquele lugar e o rato vai lá e morde e pum! Ele fica preso, ele se machuca. A ofensa é como essa armadilha. A ofensa é como isso que tem nos quem sabe, atraído muitas vezes. E muitos de nós, a gente está preso, a gente não consegue avançar. Muitas famílias estão presas, muitos casamentos estão presos pela essa armadilha da ofensa. E é interessante a gente falando, né? Quão mais próximo é o nosso relacionamento, né? Quão mais íntimo, o pastor estava falando de intimidade ali, né? Do círculo, quanto mais, né, sobreposto aquele círculo, parece que mais nos ofende, né? Parece que a ofensa faz um maior estrago, não é verdade? Às vezes uma pessoa que eu não conheço pode falar algo de mim, mas se a Cá falar algo de mim, isso vai me machucar muito mais. Né? Se eu falar para uma filha minha, ela vai se machucar muito mais. Né? Se eu falar para um irmão da igreja, ele vai se machucar muito mais. Olha só o que Davi falava lá em Salmos. Davi falou em Salmo 55. Não é o meu inimigo que me insulta. Se fosse, eu até poderia suportar. Né? Não são os meus adversários que se levantam contra mim. Deles eu até poderia me esconder. Antes é você, é o meu igual, é o meu companheiro, o meu amigo chegado. Isso dói, né? Quando essa ofensa vem de alguém que está próximo, da nossa casa, da nossa família, a gente precisa saber lidar com essas ofensas. A gente precisa saber resolver isso dentro de nós, para que realmente a gente tenha uma família bem-sucedida. Para que a gente tenha uma família abençoada, para que os nossos casamentos sejam abençoados. Amém? A gente tem uma frase que a gente sempre fala que casamentos saudáveis geram famílias saudáveis, que geram igrejas saudáveis e que geram uma sociedade saudável. Né? E a gente pode, né, falando nessa cultura de mimimi, casamentos sem mimimi geram famílias sem mimimi, que geram igrejas sem mimimi e que geram uma sociedade sem mimimi, uma sociedade que não se ofende tão facilmente. Sabe, eu creio que Deus tem nos chamado como corpo para realmente avançar e ser pessoas mais parecidas com Jesus. Pessoas que não se ofendem tão facilmente. Amém? E por isso a gente queria, nessa noite, compartilhar uma palavra que a gente está chamando de inofendíveis. Construindo uma família sem mimimi. Gente, só um parênteses. A gente é fruto do pastor Skip, então a gente gosta de inventar palavras, né? Então, se você for procurar no dicionário, não existe essa palavra, inofendíveis, mas a gente achou muito legal e a gente trouxe aqui, entendeu? Inofendível, né? Vem do grego... Não, brincadeira. Mas do Skip, quer dizer... construindo uma família sem mimimi, né? Esse é o que a gente quer deixar para vocês nessa noite. Né? Porque ofensa é um evento, mas ofendido é uma decisão.
né? A gente precisa viver, fazer um esforço, né? E ser intencionais de viver uma vida sem ofensa. Né? A gente colocou ali Atos 24:16, né? Quando, né, Paulo está passando por uma situação de ofensa, né? Quando ele está perante o governador respondendo, né, perguntas e ofensas dos líderes daquela época. E olha que interessante que ele fala, em meio a toda aquela confusão, né, em meio a tanta ofensa, ele fala, olha, por isso eu procuro sempre ter uma consciência sem ofensa, tanto para com Deus, como para com os homens. Eu procuro sempre ter uma consciência limpa, sem ofensa, tanto para com Deus, quanto para com os homens. Eu creio que esse é um grande objetivo nosso, né? A gente ter nessa consciência, o nosso coração livre de ofensa, limpo de toda e qualquer ofensa. As pessoas vão nos ofender, mas a gente pode escolher segurar essa ofensa, ou simplesmente ignorar, largar ela. Interessante quando ele fala, né, consciência livre de ofensa, limpa de ofensa perante Deus. E se a gente parar para pensar, a palavra de Deus nos ofende, não é mesmo? A palavra de Deus, a Bíblia, ela nos ofende. Porque ela mostra quem nós somos. Porque ela é um espelho, ela reflete aquilo que está dentro de nós. E quando mostra lá dentro, gente, ofende, não ofende? Porque muitas vezes não é aquilo que a gente está esperando. Não é aquilo que a gente imagina. É feio, é desagradável. A palavra de Deus, ela nos atrai, mas primeiro ela nos ofende. A palavra de Deus, ela é pão, é vida, mas muitas vezes ela é amarga. Muitas vezes a gente mastiga, e como os discípulos falavam para Jesus, Jesus, que dura essas palavras, quem pode suportar? E Jesus falava, isso escandaliza vocês? Quão dura essas palavras, quem pode suportar? A palavra, ela ofende, mas ao mesmo tempo ela gera ressurreição, ela gera vida. E é isso que a gente quer para as nossas famílias, para os nossos casamentos. Amém? E para os homens, tanto para Deus quanto para os homens. Para os homens porque isso faz parte de quem nós somos, da nossa natureza humana. De ser realmente facilmente ofendido. E é interessante como Jesus, ele apresenta essa ofensa para nós. Né? Quando ele está lá no Sermão da Montanha, ele está trazendo toda essa nova maneira de viver, essa nova maneira de pensar de uma vida cristã. Ele estava falando, olha, ei, lembra lá, antes vocês falavam, né, quem matar, né, tem o seu julgamento. Mas agora eu estou falando, quem ofendeu o seu irmão é semelhante a esse homicídio. Olha o peso que Jesus está colocando numa coisa tão pequena, muitas vezes, que é a ofensa. Comparando com um homicida. E o maior exemplo de alguém que soube lidar com ofensas, né, e que não guardou isso para ele, foi quem? Foi Jesus. E se a Bíblia fala que a gente precisa ser imitadores, né, dele, eu acho que ele tem muito para nos ensinar como lidar com essas ofensas no nosso dia a dia, amém? Estão prontos para receber? Amém. E a gente quer olhar então para Jesus e ver quais foram essas características que a gente consegue enxergar em Jesus, que fazem dele, que fizeram dele, um homem que não se ofendeu. Um homem que escolheu, que decidiu viver uma vida sem ofensas. Passa para nós, por favor, o próximo. Eu separei aqui João, capítulo 8, dos versículos 12 a 16. Eu vou ler para vocês, se vocês quiserem abrir, mas está espelhado ali também na tela. Falando novamente ao povo, Jesus disse, eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Os fariseus lhes disseram, você está testemunhando a respeito de si próprio, o seu testemunho não é válido. Em outras palavras, Jesus, está se achando aí, não tem nada, não vale o que você está falando, você está falando de você mesmo. E respondeu Jesus, ainda mesmo que eu testemunhe em meu favor, o meu testemunho é válido, pois eu sei de onde vim e para onde eu vou. Mas vocês não sabem de onde vim nem para onde eu vou. Vocês julgam por padrões humanos e eu não julgo ninguém. E mesmo que eu julgue, as minhas decisões são verdadeiras, porque eu não estou sozinho. Eu estou com o Pai que me enviou. Amém? João 8, ele tem esse contexto, né? Se a gente começar o capítulo ali, ele começa a falar daquela mulher adúltera, né? Onde as pessoas se reuniram ela e queriam apedrejar, e Jesus começa
a escrever no chão. Vocês conhecem essa história, né? E um pouquinho antes, no capítulo anterior, Jesus estava sendo altamente ofendido. Jesus estava sendo altamente questionado da sua origem. Estava falando, ei, você é um homem que vem da Galileia, nada de bom vem da Galileia. Nenhum profeta vem da Galileia, nada de bom vem da Galileia. E eles começam a questionar e começam a ofender Jesus na sua essência. E Jesus começa a responder a eles, ei, eu sou a luz do mundo. Ei, quem me segue não vai andar em trevas, mas terá a luz da vida. E uma das chaves, uma das coisas que a gente consegue identificar nas características de Jesus, do porquê ele foi um homem que não andou ofendido, está ali no versículo 14. Respondeu Jesus, ainda mesmo que o testemunho é a meu favor, o meu testemunho é válido, pois eu sei de onde vim e para onde eu vou. Amém? Eu sei de onde vim e para onde eu vou. A primeira característica de alguém que não se ofende facilmente, que sabe lidar com as ofensas do nosso dia a dia, tem a ver com identidade. Tem a ver em saber da onde eu vim. E eu coloquei, construímos uma família sem mimimi, quando temos convicção da identidade. Quando nós sabemos da nossa origem, quando sabemos quem nós somos, como pais, quem nós somos como marido, como esposa, quem nós somos como filho. E uma das grandes deturpações do inimigo nos dias de hoje é justamente atacar o quê? A nossa identidade. É questionar quem nós somos. Desde as nossas crianças, questionar se ela escolheu ser menino ou menina. Se ela é isso mesmo. Não é questionar quem nós somos, se nós realmente somos filhos de Deus. Né? Vê lá, quando Jesus começou o seu ministério, que ele foi levado para o deserto para ser tentado. O que o diabo fez? Se tu és filho de Deus, transforma isso aí em pão. Se tu és filho de Deus, se joga aí. O diabo queria afetar a identidade de Jesus. Queria deturpar quem ele era. Mas Jesus, ele sabia de onde ele veio e para onde ele estava indo. Né? Desde os 12 anos, vocês sabem dessa história, quando Jesus começou a pregar desde menino, com 12 anos ele já estava ensinando no templo. E esse episódio onde os pais deles, terrenos, perderam, cadê Jesus? Cadê Jesus? E foram achar, ele estava lá no templo. Estava ensinando. E quando perguntaram, Jesus, mas o que aconteceu? Ele falava, vocês não sabem que eu tinha que estar aqui, na casa do meu pai. Jesus, desde o começo, desde a sua infância, tinha bem certo a sua identidade, a sua origem, a sua filiação. Ele sabia que ele era filho de Deus, ele sabia que era o Messias, o filho amado, prometido. E ele sabia que o pai estava com ele. E não era um bando de fariseus, não era um bando de pessoas que iam ofender eles, que queriam ofender ele, que ia tirar essa posição dele de filho. E se a gente parar para pensar, as coisas que mais nos ofendem, aquilo que normalmente entra e machuca, normalmente está ligado com o nosso senso de identidade. Né? Quando questionam quem você é. Né? Esse cara lá que eu falei para vocês, da Bahia lá. Né? Se ele me ofendeu, né? Ele podia falar, ei, você é um mentiroso, porque aqui esse é o meu lugar, você não colocou a toalha aí. Mas quando a gente tem a certeza de quem nós somos, eu não sou um mentiroso, eu sei o que eu fiz. As ofensas, elas não nos atingem. A gente não vai impedir que as pessoas nos ofendam, mas a gente vai tomar essa decisão de não viver ofendido, amém? Algo normalmente nos ofende quando ameaça quem nós somos. E a pergunta que a gente tem para vocês nessa noite é, você tem convicção de quem você é? Você tem convicção da tua função como marido dentro de casa? Você tem convicção de quem você é, esposa, para o seu marido? Você tem convicção, pais, de quem vocês são para os seus filhos? Filhos, vocês têm convicção de quem vocês são dentro do lar? Irmãos, vocês têm convicção que vocês são filhos de Deus? Sabe, eu creio que nessa noite Deus quer levar a gente a um lugar de meditação, onde a gente olha para dentro e fala, Deus, eu tenho essa convicção. A Bíblia fala que é o Espírito que nos convence que a gente é filho, que testifica que a gente é filho. Não é mesmo? E normalmente a gente se ofende por dois extremos, né? Se a gente parar para pensar. Né? Nós, naturalmente, a gente se ofende por dois extremos. A gente tem
esse complexo, muitas vezes, de superioridade. A gente se ofende porque muitas vezes a gente acha superior às outras pessoas. Quem que é fulano de tal para falar isso de mim? Quem é ele para falar isso de mim? Né? Quem é esse cara para vir falar que essa cadeira é dele? Eu sou melhor que ele. Muitas vezes a gente nos ofende porque a gente tem esse complexo de superioridade e que acaba trazendo, né, todas essas emoções à flor da pele. Mas, por outro lado, a gente também, muitas vezes, tem um complexo de inferioridade. A gente acha que a gente é menos que as pessoas. Puxa, aquele irmão não me cumprimentou. Eu não sou digno disso. Puxa, deixaram de fazer isso por mim, porque eu não mereço, eu realmente sou menos. Sabe, as ofensas também vêm quando a gente se acha menos que as outras pessoas. E olha que interessante, quando Paulo traz em Efésios 2:3 um contraste bem balanceado de quem realmente nós somos. Um contraste bem balanceado entre esses complexos de superioridade e de inferioridade que naturalmente a gente tem muitas vezes. Olha o que ele fala em Efésios 2:3. Todos nós vivíamos desse modo, seguindo os desejos ardentes e as inclinações da nossa natureza humana. Éramos, por natureza, merecedores da ira de Deus. Merecedores da ira de Deus. Sabe, se às vezes esse complexo de superioridade começa a dar um comichão no nosso coração, eu queria nessa noite que a gente lembrasse que nós éramos merecedores da ira de Deus. Nós éramos merecedores da ira de Deus. Quando a gente entende, a gente tem essa convicção de quem nós somos. Pecadores, merecedores da ira de Deus. A gente não vai deixar que esse complexo de superioridade nos afete. E essas ofensas entrem e façam um estrago na nossa casa, na nossa família, no nosso coração. Quando a gente entende que nós éramos merecedores da ira de Deus, quando as pessoas falam mal de você, você pode até dar uma risada ali dentro e falar, esse cara não sabe de nada. É muito mais que isso. Ele falou algo que ele não sabe, que tem muito mais. Nós éramos pecadores, merecedores da ira de Deus. É interessante como o próprio Paulo, que foi o cara na Bíblia, não foi? Paulo. Como ele teve essa convicção da sua identidade ao longo da caminhada dele. Se a gente pegar no começo da vida de Paulo, lá em 1 Coríntios, ele fala que ele era o menor dos apóstolos. Olha, eu sou o menor dos apóstolos e eu sequer mereço ser chamado de apóstolo. Paulo ele sabia que ele era pequeno, que ele era o menor dos apóstolos. E é interessante que quando ele vai avançando, ele vai ficando mais maduro na caminhada cristã. Quando a gente vê lá em Efésios, ele fala, olha, eu sou o menor dos menores de todos os santos. Eu já não sou menor que os apóstolos, agora eu sou o menor dos menores de todos os santos. Eu sou pequeno, eu não sou nada. E olha que interessante, no final da vida cristã, da caminhada dele, quando Paulo fala lá em Timóteo, olha, Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Eu sou o principal. Eu sou o pior pecador. Sabe, quando a gente tem uma maturidade na nossa vida, a gente tem essa convicção de quem nós somos. Nós lembramos Paulo, de como Paulo se auto-afirmava, olha, cara, eu sou um dos piores pecadores. Mas por outro lado, o versículo não para por aí, em Efésios 2:3. Quantos sabem que na Bíblia sempre tem um mais de Deus? Não tem? Quantos de vocês já experimentaram esse mais de Deus? Nós éramos merecedores da ira, sim. Mas olha só o que no versículo 4 continua. Mas Deus é tão rico em misericórdia e nos amou tanto que, embora tivéssemos morto por causa dos nossos pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos nas transgressões. Sabe, mas Deus, tão rico em misericórdia, tão rico, nos amou tanto. Sabe, quando a gente para pensar e ter essa convicção que sim, nós somos pecadores, merecedores da ira, os piores, mas Deus nos tirou do reino das trevas e nos transportou para o seu maravilhoso reino da luz. Nós temos essa convicção que Ele nos ama, que nós somos chamados de filho. Não é ninguém que vai nos falar alguma coisa que vai nos ofender. Sabe, não é qualquer pessoa no trânsito que vai te xingar e você vai
ser ofendido. Sabe, não é alguém que realmente vai questionar a tua identidade, porque você tem convicção de que Ele me ama, e eu sou um filho, e Ele me tornou filho, e eu tenho uma herança eterna junto ao Pai. Eu não sou menos que ninguém. Esse complexo, muitas vezes de inferioridade que a gente tem, ele cai por terra, porque eu sou um filho amado de Deus. Você tem essa certeza no teu coração? Sabe, eu preparando essa palavra, a gente conversando, e algo que Deus mexeu no meu coração, né? Até para compartilhar com vocês, né? Algo que realmente até um testemunho de vida que eu falei para poucas pessoas, né? Poucas pessoas sabem, e realmente eu compartilhei isso com elas, né? Não por vergonha, não por qualquer outra coisa, mas porque para mim não faz diferença, né? Eu tinha, há 42 anos atrás, a minha identidade era de órfão. Né? Meus pais biológicos, eu não sei por que motivo, por isso porque não tem registro histórico, mas eles não tinham condições de né, ficar comigo. Né? E logo nos primeiros dias de vida eu fui encaminhado para adoção. E é interessante que esse mais de Deus já me pegou desde o início da minha vida. Né? Eu estava numa condição, numa identidade de órfão, muitas vezes sem uma esperança, sem um futuro definido. Mas esse mais de Deus, né, entrou na minha vida. E ainda que uma mãe, como a palavra fala, ainda que uma mãe se esquecesse de um filho, eu todavia não esqueci de você. E talvez você veio aqui nessa noite para ouvir isso. Ei, eu não esqueci de você. Eu sei quem você é. E é interessante que isso me acompanhou e meus pais eram super transparentes comigo, né? A gente sempre conversava, né, na minha adolescência, quando eu comecei a ter entendimento, eles conversavam. Eu lembro minha mãe falava, ei, né, senta aqui, eu quero conversar com você. Olha, lembra, você é um filho que não veio da barriga da mãe, mas você é um filho que veio do coração. A gente escolheu você. Você é amado, sabe? E isso entrou no meu coração como uma convicção, como uma certeza. Que não era qualquer ofensa que me pegava, não. Porque eu tinha certeza que eu era um filho. A minha identidade não estava num órfão, mas estava num filho que era amado, num filho que era escolhido. E quando na minha adolescência, normalmente a gente estava falando, né, de filhos que os hormônios começam a aflorar, e muitas vezes a gente se questiona nessa fase, quem sou eu, para onde eu vou? Né, pela misericórdia, por esse mais de Deus na minha vida, isso não entrava no meu coração. Eu lembro muitas vezes na escola, muitas vezes até no prédio onde a gente morava em Curitiba, né, aquela criançada, e a gente saía para jogar bola com a piazada, e muitas vezes essas ofensas vinham, quando as pessoas sabiam, as ofensas vinham. Ei, cara, tá adotado, né? E é triste porque a nossa cultura ainda não favorece, né, um filho adotado. Muito pelo contrário, né? Existe muito preconceito ainda em cima disso. E é interessante como nessa fase, onde a gente, né, eu estava formando, o meu caráter estava sendo formado ainda, eu tinha essa convicção de quem eu era. Eu não tinha uma fragilidade emocional, eu não passei por traumas, eu não passei por síndrome de esquecimento, enfim, de rejeição, mas porque os meus pais, eles deixaram claro quem eu era. E eu lembro que nessas conversas, nessas brincadeiras, quando essas ofensas vinham, eu falava. Meu pai, ele era síndico do prédio lá em Curitiba. Né? E às vezes a piazada vinha e tinha aquela confusão. E eu falava, ei, você não sabe quem é meu pai. Você não sabe quem é meu pai. Você pode se prejudicar. Sabe, eu creio que nessa noite Deus quer lembrar para vocês que vocês têm um pai. E quando essas ofensas vêm, vocês podem falar essa coisa aí. Você não sabe quem é meu pai. Porque eu tenho convicção que eu sou filho, eu sou um filho amado, eu fui resgatado das trevas. E hoje eu sou um filho que vive um reino na maravilhosa, nessa questão de luz. Como ele falou, eu sou a luz. E quem vive comigo anda na luz. Sabe, ofensa, ela é um evento. E ofendido, ela é uma decisão. Amém. Com a minha mente totalmente humana e pecadora,
Sempre foi muito difícil para mim entender a cena da cruz e a compaixão de Jesus com os pecadores. Como é possível ele agir daquela forma? Como que ele agia com tamanha compaixão, sem se defender, sem revidar? Jesus sendo cuspido, Jesus cheio de feridas e de machucados, Jesus com uma coroa de espinhos, levando todos os pecados da humanidade nas costas, sofrendo fisicamente, emocionalmente, espiritualmente. Como é possível? E o que ele diz? Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que eles fazem. Jesus poderia muito bem ter se ofendido naquela hora. Não só naquela hora, mas em todo o ministério dele. Eu creio que ali, na cruz, toda aquela ofensa parecia que estava se maximizando. Ele estava ali, totalmente rendido. Como é possível, gente? E a resposta, ela é bem clara. E ela está na continuidade do versículo que a gente leu ali em João 8,14. Se puder colocar ali para mim. Respondeu Jesus: ainda que eu mesmo testemunhe em meu favor, o meu testemunho é válido, pois eu sei de onde vim. Falando sobre identidade. E eu sei para onde vou. Falando sobre propósito. Jesus, ele tinha um propósito bem estabelecido. Por isso as ofensas não chegavam nele. Ele não se importava com o que acontecesse, por mais que ele estivesse sofrendo. Não é que a gente não vai sofrer quando as pessoas nos ofendem. Jesus sofreu fisicamente, emocionalmente. Mas aquilo não abalou ele, porque ele tinha uma identidade e ele tinha um propósito. Ele tinha um propósito bem estabelecido. Lucas 19:10 resume esse propósito. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Sabe por que muitas vezes a gente deixa que esses mimimis entrem na nossa casa? Porque a gente não tem um propósito bem estabelecido. A gente vai vivendo. A gente não aprende a criar filhos. A gente não lê nenhum livro a respeito sobre isso. A gente vai vivendo. Deixa a vida me levar. E ela vai levando para o buraco. Nós construímos uma família sem mimimi quando nós temos convicção do nosso propósito. Por bem menos do que Jesus passou, nós estamos deixando que certas palavras ditas contra a nossa vida, ofensas muitas vezes lançadas por pessoas que nós amamos, nos impeçam de alcançar o nosso propósito em Deus. Essa noite eu te pergunto, alguma ofensa está deixando você de alcançar o seu propósito? As ofensas têm te atrapalhado? Eu vou ser um pouquinho mais específica. Vocês já viram aquela pessoa que não vai para frente? Que não evolui? Que sempre parece que tem alguma coisa travando na vida? Quando você vai olhar, essa pessoa tem vários traumas emocionais. E ela deixa que aquelas ofensas que muitas vezes foram ditas quando elas eram pequenininhas, governem a vida dela. Porque ela falta identidade e propósito. Sabe aquelas palavras ruins que muitas vezes a gente não quer ouvir, mas a gente ouve dos nossos pais? Aquelas que foram lançadas sobre a gente na infância? Você não é ninguém. Ah, esse menino é burro, não vai dar em nada, ele não sabe fazer nada. Elas só têm valor para nós, hoje, se nós não soubermos quem nós somos como filho, identidade, e para onde nós vamos, propósito.
Primeiro, a gente precisa entender o nosso propósito como filho de Deus. Eu amo esse versículo que está em 1 Pedro 2,9, se puder colocar ali para mim, que resume o que a gente está querendo falar aqui sobre identidade e propósito. Diz assim: vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Amém? Isso é o que nós somos. Não é o que a gente acha que a gente é. É o que Deus acha que a gente é. Isso é nossa identidade. E agora, a segunda parte do versículo, ela fala sobre propósito. Para que nós estamos aqui? Para anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Propósito. Para que Deus te fez? Para anunciar a grandeza deles. Muitas vezes nós nos calamos e não cumprimos aquilo que Deus tem nos chamado como filhos. A gente está tão ocupado lidando com essas ofensas. A gente está tão ocupado em ver o irmãozinho que passou e não deu oi para mim. A gente está tão ocupado naquela irmã que esqueceu de me ligar no meu aniversário e eu fiquei ofendido. A gente está tão ocupado com o pastor que não deu bola para mim. Gente, essas ofensas, elas vão minando o nosso coração. E elas nos impedem de ir para frente. Elas nos impedem de enxergar qual é o nosso propósito. Qual é o nosso propósito, amados? Anunciar a palavra de Deus. E por que muitas vezes nós nos calamos? Porque se eu falar de Deus aqui no meu trabalho, imagina, vai ter uma tiração de sarro enorme. Então ninguém pode saber que eu sou crente aqui. Entenda, amados, nós não estamos aqui para agradar esse mundo. Nós estamos aqui para agradar ao nosso Deus. E nós temos que cumprir o nosso propósito, que é anunciar a palavra de Deus. O que temos que ter claro é que estamos aqui para isso, para anunciar o Evangelho. Ainda falando sobre propósito bem estabelecido, a gente está numa conferência de famílias. E qual é o lugar que geralmente nós somos mais ofendidos? É na nossa casa, não é? O Dani estava falando aqui. Qualquer pessoa pode me falar: essa roupa aí não está combinando, você não está muito legal hoje. Mas se ele falar que eu não estou bonita, eu vou ficar bem ofendida. Não é mesmo? Eu aprendi cedo isso já, então... Mas nós, homem sábio, mas dentro da nossa casa, nós podemos criar essa fortaleza contra a ofensa. Um lugar onde os nossos filhos vão sentir paz em estar. Um lugar onde eles vão estar protegidos. Um lugar onde eles vão se sentir seguros. Repita comigo, amado. Propósito traz proteção. E cabe a nós, Pai, dirigir os nossos filhos a esse propósito. Para que essas ofensas que eles vão escutar a ofensa na escola, eles vão escutar a ofensa na roda de amigos, mas a gente tem que criar um lugar de propósito, um lugar seguro, um lugar onde eles estão e eles gostam de estar, porque eles estão seguros ali. Cabe a nós, como pais, proteger os nossos filhos e dar propósito a eles. Salmo 127:4 fala: como flecha na mão dos guerreiros são os filhos nascidos na sua juventude. E flechas falam de alvo. E alvo fala de propósito. Qual é o propósito da sua família? Você já parou para pensar? Para que vocês existem neste mundo? Para que Deus colocou vocês todos juntos na mesma família? Se vocês tiverem isso bem estabelecido, nada pode deter. Nada pode deter uma família com propósito, amados. Pois nós somos um time. Nenhuma ofensa vai entrar. A gente
chegou lá em casa esses dias, a nossa filha de 10 anos. E eu perguntei, filha, tá tudo bem na escola, tal? Ela falou, não, mãe, foi tudo bem, só aconteceu uma coisa meio estranha hoje. A professora de inglês passou um vídeo que falava sobre monstros e coisas desse tipo. E daí eu falei para ela, mãe, se tudo bem eu não assistir esse vídeo, porque na minha casa a gente não assiste vídeo assim. Propósito, gente. O que nós temos colocado dentro da cabecinha dos nossos filhos? Depois a professora me mandou uma mensagem pedindo desculpa e tudo mais. Propósito. Esses dias, um casal de amigos nossos, pastores, eles estão servindo agora na República Dominicana. E eles estavam com as filhas dele lá em casa. E a gente foi comer e tal, e daí eu perguntei para uma delas, Lely, você gosta de comer isso? Você quer comer isso? Daí ela falou, tia, eu como qualquer coisa porque eu sou missionária. Propósito, gente. Ela sabe quem ela é. Então ela não se importa nem com o que está servindo, porque ela tem um propósito. O nosso propósito, como família, tem que estar enraizado neles. Sempre que a gente fala de propósito, a gente gosta de falar de missão familiar. Eu não sei se os pastores já falaram isso aqui, mas a gente escreveu a nossa missão familiar. Um documento mesmo, que nós escrevemos como família e quem nós queremos ser como família. Então, essa é a missão dos Lépicas. Os Lépicas somos nós, nosso sobrenome. Amar a Deus acima de todas as coisas. Nós, como família, queremos amar a Deus acima de todas as coisas. Nós, como família, queremos criar um ambiente de conversa e confiança. Ser uma família unida e transparente. Isso quer dizer que mentira vai entrar na nossa casa? Não. Mentira é repreendida na hora. Fazer aos outros o que queremos que nos façam. Ter respeito, honra e obediência. Servir aos outros e à igreja local. Fazer da nossa casa um ambiente que queremos estar. Ser hospitaleiros uns com os outros, ser amigos verdadeiros e falar somente palavras que edificam. Essa é a missão dos Lépicas. É porque a gente está aqui nessa terra. E eu pergunto, qual que é a missão de vocês? Qual que é a missão da família de vocês? Se vocês ainda não tiveram oportunidade de escrever junto, senta junto. Se você tem filhos já maiores que entendem, senta junto, escreve junto. É tão gostoso porque quando eles fazem parte, eles sabem o propósito deles. Eles sabem para que eles existem. Eles sabem por que eles estão ali. A gente precisa nos preparar, gente. E nos levantar como família. A gente tem visto tantas coisas atingindo nossos filhos. Tantas coisas querendo dominar a cabeça deles. Mas se eles têm uma identidade e um propósito bem estabelecidos, eles não vão ser atingidos. Amém, gente? Então, construímos uma família sem mimimi quando temos convicção de identidade, de quem nós somos. E construímos uma família sem mimimi quando também temos convicção do nosso propósito. E o nosso terceiro e último ponto, a gente queria agora sim usar aquela primeira questionário que vocês fizeram ali, né? Até esqueceram, né, gente? Queria até pedir para o pessoal ajudar a gente ali. A gente vai subir aqui para fazer algo mais visual para vocês realmente entenderem esse terceiro ponto, né? Construirmos uma família sem mimimi, quando temos convicção do perdão. Amém? Vamos lá. Eu queria, puxar esse aqui, para ajudar a gente a subir essas aqui. E eu queria um casal voluntário. Hein? Felipe e Amanda. Eu achei que tinha outro Felipe.
Por livre e espontânea pressão. Livre e espontânea pressão, é isso? Como é que é o teu nome? Deixa eu pegar aqui. Peraí. Felipe. Amanda. Felipe e Amanda. Quantos anos de casado? Agora vai dar B, ó. 12. 12. É 12 mesmo? É. Qual que é a data? Brincadeira. É? Legal. É, sim, é. Felipe e Amanda, né? Então, casados, vocês não têm filhos? Tem filhos já? 2 filhos? Que idade que é? Legal, benção. Legal, gente. O que a gente quer mostrar para vocês é realmente o que a ofensa pode causar num casamento ou numa família. Né? E realmente uma chave para a gente tirar isso do nosso coração de uma vez por todas. Para que a gente realmente possa ser, como a gente falou, cada vez mais parecido com Jesus. Né? Uma pessoa que realmente não se ofende. Né? A gente fez esse questionário com vocês do que mais te ofende. Né? A gente tem ali pega os top 6 aí, vamos falar. Qual que foi o primeiro? A mentira. Mentira, né? Então vamos falar que essa aqui é a mentira, né? Que, na verdade, ela saiu do trabalho, ela te ligou e falou, olha, Felipe, eu vou ter que ir para uma reunião aqui, eu vou ter que estender no trabalho, o chefe pediu, né, para eu ficar. Beleza, né? E aí, de repente, chega, né, os posts do Instagram e você vê que ela tá lá, né, num happy hour e tal, e não era bem aquilo que ela tinha falado, né? E aí, de repente, né, isso vem como uma ofensa para você, porque lembra que a gente falou, né, quanto mais próximo o relacionamento, maior essa ofensa, mais dura ela para você, não é verdade? E aí isso entra no teu coração como algo, como uma ofensa pesada. Qual que é uma outra aí, amor, que saiu? Quando são grosseiros. Quando são grosseiros. Tá aqui então para você, ó. Né? Pensa que essa é uma grosseria que ele falou para você, né? Então, né, naquele dia a dia, né, nos hormônios a mil, né, esse cara aqui, né, chegou, né, tão amoroso, né, e esse aqui não tem essa questão. Mas vamos fingir que é, né? Ele Isso foi nunca arrogante, acontece, ele foi gente. grosseiro, ele chegou em casa chutando cachorro, batendo porta e falando, ei, mulher, né? E foi grosseiro contigo, né? E isso entrou no teu coração, põe ali, como uma ofensa que realmente te machucou, né? E que está trazendo muitas vezes, né, divisão entre vocês, divisão entre o casal. E os filhos começam a observar isso em casa, não começam? Quando o marido é grosseiro, né, os filhos começam a observar, quem sabe cria esse ambiente de discórdia, de grosseria em casa, né? Que mais? Quando prometeu e não cumpriu. Quem que promete não cumpre? É brincadeira. Não vamos expor, né? Vai lá, fala aí, amor. Então, sabe aquela luz do teu banheiro que está queimada já há alguns dias? E que ele diz que ele vai trocar. E ele nunca troca. E você já está cansada de falar, meu Deus do céu, esse homem só promete e não cumpre. E aí isso entra como uma ofensa também no teu coração, e isso começa a gerar discussão, e cada vez mais ele promete e não cumpre. Isso se torna uma rotina, e isso acaba ofendendo e quase caindo a ofensa aqui de cima. Aí, joia. Mas só tem ofensa de homem aqui, amor. Vamos aliviar, né, amor, para ele um pouco. Vai lá, o próximo aí. Quando não ajuda em casa. Tá fraco esse cara. Sabedoria, isso mesmo. E quando não... Eu ia falar que, para aliviar a barra dele, que a gente tem alguns combinados de eu não me atrasar ou sair rápido da igreja, enfim, e eu dificilmente cumpro isso. Então, eu também deixo... Gente, que mulher misericordiosa. Nossa. Ela está se entregando, gente. Muito bem, gente, uma salva de palmas para ela. Ela está se entregando.
Muito bom, muito bom. Pode colocar ali o atraso da sua esposa. É nóis, é nóis. E a última, Quando fica muito tempo no celular, ela fica muito tempo no celular, ela fica lá no Instagram, entendeu? Ela quer responder todas as amigas, fazer live, e aí ela não tem muito tempo para ficar com você, então, meu, você já tá estressado, cansado que também é dela. Gente, põe aqui, ó. tá, vai pôr para ficar bonito, para ficar bonito. Aí, ó. Vem aqui para frente você pode ficar aí, né? Aí atrás. Sabe, a Bíblia fala, pode vir aqui, ó. A Bíblia fala que um irmão ofendido, uma pessoa ofendida, ela é mais inacessível que uma cidade fortificada, é mais inacessível que uma fortaleza. E ofensa atrás de ofensa, ofensa atrás de ofensa. Isso cria uma barreira, isso cria algo que separa, que traz divisão. É justamente isso que o inimigo quer nas nossas vidas. Trazer separação, trazer contenda, trazer briga. E a ofensa é essa armadilha que tem feito isso em muitas famílias. Mas não nas nossas, amém? Amém. Não nas nossas. Não nas nossas. Porque a gente tem convicção de quem nós somos. Nós temos convicção do nosso propósito. Mas também nós temos convicção do perdão. Que um dia, aquela pessoa que mais poderia ser ofendida. Na Bíblia fala que ele veio para os seus, e os seus não o receberam. Jesus, ele tinha toda a desculpa do mundo para ser um homem ofendido. Para viver carregando essas ofensas que ele levou a vida inteira. Mas, mais do que isso, o que ele fez? Naquela cruz. Ele falou, Pai, perdoa, por quê? Eles não sabem o que fazem. Pai, perdoa. Jesus, ele não se apegou a essas ofensas. Jesus, ele simplesmente largou e falou, Pai, perdoa. Eles não sabem. O ladrão do lado ali falou, ei, você mesmo, você vai estar comigo no paraíso daqui a pouquinho. Sabe, Jesus não pegou essas ofensas, ele podia ter carregado ao longo dessa vida, mas ele simplesmente, largou. Desculpa, pastor. Depois a gente limpa aqui. Não vou estragar a igreja. Mas Jesus pegou ofensa por ofensa e largou. E o que eles precisam fazer como casal para realmente ter essa família sem mimimi, que a gente está tanto falando aqui, ele tem que pegar ofensa por ofensa. E o que eles têm que fazer? Largar. O que eles têm que fazer? Largar. O que eles têm que fazer? Largar. Essa é pesada. Amém. Nessa noite eu creio que Deus quer mover o coração de cada um de nós, como famílias, como casais, para que a gente chegue a algo intencional na nossa vida. A gente ser pessoas que não se ofendem facilmente. A gente ser pessoas que pegam cada ofensa no nosso dia a dia e colocam aos pés da cruz. E coloca e faz como Jesus, e larga e perdoa cada um delas. Pai, perdoa porque elas não sabem o que estão fazendo. Amém? Fica de pé com a gente. Obrigado, uma salva de palmas aqui para os casais. Amém, Pai. Eu creio que nessa noite Deus mexeu aí dentro, né? E muitas vezes a gente não sabe organizar os nossos sentimentos, né? Os nossos pensamentos. Chega na tua casa, né? Pega o livro do pastor e começa a fazer pergunta. Começa a conversar sobre tudo aquilo que você ouviu na sexta-feira aqui, já no começo da conferência. Começa a conversar as perguntas em sequência. Começa a cavar o coração do seu cônjuge, do seu filho, da sua esposa, do seu marido, né, para realmente conversar sobre tudo isso que a gente ministrou nessa noite, tudo aquilo que Deus ministrou no coração de vocês nessa noite. Conversa sobre identidade, conversa sobre propósito, conversa sobre perdão. Porque eu creio que Deus quer mover as famílias dessa comunidade para um novo nível.
pessoas, casais, famílias mais parecidas com Jesus. Pessoas inofendíveis. Porque, lembra lá, ofensa é um evento, mas ofendido é uma decisão. Feche seus olhos, a gente quer orar com vocês. Amém, Deus. Nós te agradecemos, Pai, por esse tempo, Senhor. Te agradecemos, Senhor amado, pela Tua palavra, Senhor amado, que é viva, que é eficaz, Senhor. Pai, que ela não volte vazia, Senhor, dos nossos corações, Senhor. Mas que ela penetre até a divisão de alma e de espírito, Senhor. Senhor, para que haja transformação, Deus, para que a gente entenda a nossa identidade em Ti, Senhor. Para que a gente saiba, Senhor amado, que a gente é filho, Pai. E para que a gente não se ofenda, Pai, com qualquer coisa, Deus. Pai, que a gente entenda também o nosso propósito, Senhor. Para onde vamos, Senhor, como servos de Deus. Para onde vamos, Senhor, como pais, como mães, como filho, como família, Senhor. Deus, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor venha abençoar cada casal aqui, Deus. Abençoa cada família, Senhor amado, aqui representada, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós te pedimos, Senhor. Vem, Senhor amado, com a Tua bênção, Senhor, sobre cada família, Deus. Pai, que haja, Senhor, o perdão, Senhor. Que haja o perdão, Senhor. Que haja restauração de casamentos, Deus. Que haja perdão entre pai e filho, Senhor. Que haja perdão entre marido e esposa, Senhor. Senhor, que possamos lançar, Senhor, todas as nossas ofensas, Senhor, aos Teus pés, Deus. E descansar em Ti, Papai. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Deus abençoe. Amém. Deus abençoe. Amém.